tema de hoje é analisar a inversão das fases da licitação. Aqueles que trabalham com licitação já há algum tempo estão acostumados com o procedimento tradicional das licitações, em que eu primeiro analiso a fase de habilitação, ou seja, a documentação dos interessados, dos licitantes, para depois analisar a proposta comercial daqueles licitantes que estão habilitados, apurando o vencedor. Nos últimos anos, vem se disseminando a ideia de inverter a ordem dessas fases. Isso surgiu, ou pelo menos tomou corpo, a partir do momento em que começou-se a utilizar a licitação na modalidade do pregão. Se vocês se recordarem, com a Lei 10.520 de 2002, que entrou em vigor naquele ano de 2002, nós tivemos a modalidade de pregão disseminada para todo o território nacional, para todos os estados, municípios e para a União, e lá nós verificamos exatamente a inversão dessas fases. O que se faz primeiro? Primeiro se analisa o preço, apura-se o vencedor e depois, no segundo momento, numa segunda etapa, faz-se a análise da habilitação e aí analisando apenas a habilitação do licitante vencedor. Isso, obviamente, é um dos pontos mais importantes do que diz respeito a dar celeridade ao procedimento licitatório do pregão. E aí, então, começou a surgir a ideia de ampliar essa possibilidade da inversão das etapas, das fases do processo licitatório, para todas as demais modalidades. E as legislações que foram se sucedendo ao longo do tempo, depois da edição da Lei do Pregão, começaram a incorporar esse tipo de possibilidade de inversão para as outras modalidades. Então, quando se editou legislação para parcerias públicas-privadas, permitiu-se a possibilidade de inversão. Quando se atualizou a legislação para concessões de serviços, na concessão geral, também se fez alteração no sentido de permitir que nas concessões isso fossem feitos. E os estados e municípios começaram a incorporar na sua legislação própria mudanças para fazer frente às modalidades de licitação tradicionais. Tanto que hoje nós verificamos muitos desses órgãos de entes da federação fazendo a inversão, ou seja, já nas modalidades clássicas de 8666, na concorrência, na tomada de preços e no convite, fazendo a inversão, primeiro analisando a proposta comercial, para depois só analisar a habilitação do vencedor. No primeiro momento houve uma resistência contra essa questão de inversão, entendendo que a Lei 8666 não permitia e que a Lei 8666 editava normas gerais e que isso daí não seria possível. Mas com o tempo isso foi superado. Hoje, então, é voz corrente de que eu posso inverter as etapas, as fases, mesmo nas licitações tradicionais, desde que eu tenha uma lei municipal, estadual, que no meu ente federativo admita essa inversão. Aí, então, nós poderíamos dizer que a inversão das etapas, a inversão das fases, fazendo primeiro a análise da proposta comercial e depois a análise de habilitação, é algo que dá muita celeridade ao procedimento, que veio com o pregão e que está sendo cada vez mais utilizado nas demais modalidades de licitação.